Toda a redação, hein? Café numa redação não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Mas aí o que faz? Reveza? Toma uma aguinha junto? O problema do café é porque normalmente, às vezes, principalmente se ele tiver adoçado, ele vai espessar a saliva, sabe? E aí você toma, muitas vezes também a pessoa toma o café e a água gelada. Essa troca também da temperatura, isso é muito ruim. Entendi. Então, por exemplo, vai tomar o café, exemplo. Toma o café, passa um pouquinho, escova o dente para tirar aquele espessamento da saliva, ou então não tomar o café e usar a fala imediatamente. Como chocolate, condimentos também. Às vezes a pessoa fica nervosa antes de show, ou antes de falar em público, come uma bala ou algum condimento, como chocolate. Isso espessa a saliva. Antes de você usar a voz, isso não é tão bom, sabe? Você falou em água gelada com café que é quente. A água no dia a dia é natural? Tem que ser natural? A água gelada, o que acontece? Quando a gente está falando, por exemplo, o professor em sala de aula, ele está falando por muito tempo, a gente eleva a temperatura da laringe. Quando você toma água gelada, de repente, você faz essa troca de temperatura muito rápido. Isso faz mal. Como no sul, por exemplo, as pessoas ficam respirando aquele ar gelado e tomam um chimarrão muito quente. Então, a troca de temperatura é que faz muito mal. Não é em si a água gelada. Então, você vai... eu só gosto de tomar água gelada. Então, segura um pouquinho na boca a água, se você estiver falando por muito tempo. Segura um pouquinho, toma o primeiro, o segundo gole desta forma. Daí para frente, você já pode tomar sua água gelada normal. Que maravilha. Vamos voltar aqui para as dúvidas do WhatsApp. A Janice, eu sou cantora. Olha os cantores aí, ó, de olho na gente. Tenho que fazer vários exercícios para a voz. Se não cuidar, pode ter calo vocal, câncer, até mesmo perder a voz. Quais seriam esses cuidados mais indicados? A gente até falou aqui, né, dos exercícios, né, que foi uma pergunta da Priscila. Então, os cantores, o problema não é o cantor só que pode ter alteração na laringe. Qualquer pessoa, o cantor está mais exposto e pode se desenvolver isso. O câncer aí não tem muita ligação com o calo. O calo é uma lesão benigna, em que a pessoa bateu esse músculo de uma forma errada e fez aquele calo como do pé mesmo. O câncer, ele já vem associado a álcool, drogas, cigarros. Isso se associa ao câncer mais do que um comportamento vocal errado. Os exercícios de cantores, tem vários exercícios, vai depender do que ela precisa, qual que é o estilo que ela canta, quanto tempo ela canta. Dependendo do tempo que a pessoa vai cantar, é o número de exercícios e um tempo de aquecimento que a gente passa. Então, o principal é a gente conhecer esse repertório do cantor. Então, você vai cantar o quê? 2 músicas clássicas? Não, eu vou cantar 1 hora de samba? Não, eu vou cantar num casamento que eu vou cantar uma música de abertura para a noiva entrar. Então, entender o que a pessoa vai cantar, qual que é o estilo que ela vai cantar, aí sim os exercícios vão ser adequados, que são esses que eu falei. Rame, vibração, tubo, essas coisas, laser, isso tudo ajuda. Porém, se você souber qual atividade, qual exercício necessário para aquela atividade. Senão você vai passar, você vai ver um monte de exercício aí, tem um monte de pessoas fazendo isso na internet, passam um monte de exercício, fazem um monte de exercício, porém para aquela demanda que aquele cantor precisa vai ser até prejudicial. A pessoa às vezes hiperaquece, porque ela aquece por um tempo muito longo, entra num show de rock. Eu atendi um cantor de rock uma vez que foi isso. Ele fazia o aquecimento por um tempo muito longo e o show dele era muito longo, então ele hiperaquecia. Do meio do show para frente, ele sentia dificuldade por causa do hiperaquecimento. Olha só que interessante. Pergunta da Vilma, tem um pigarro há um tempo, mas nunca fumei e isso me incomoda. Qual pode ser a causa? O pigarro, ele tem que ser olhado porque as pessoas associam um pouco ao cigarro. Tudo bem, pode ter, mas tem outras causas, como refluxo gastroesofágico, a pessoa pode ter o pigarro. A pessoa também pode ter uma alteração da deglutição. Eu até coloquei recentemente na minha página no Instagram uma pessoa que chegou para mim, ele tem 80 anos, a queixa era só pigarro. E aí, quando eu pedi o exame do otorrino, que ele fez da deglutição desse paciente, a gente via que ele engolia, mas ficava tudo parado na região da laringe, que é a região que não pode ter comida de forma alguma.
e o pigarro vinha por isto. Então, ele tinha uma disfagia moderada, um grau bem avançado da disfagia, porém a única queixa era pigarro. Então, tem que olhar, pode ser refluxo, pode ser pouca hidratação, pode ser algum condimento a mais nessa pessoa que está comendo o condimento, fica espessada ali a saliva e desce. Pode ser essa coisa pior, que é a disfagia, então tem que ser investigado. Perfeito. Olha, a gente não pode deixar de falar também